Começando mais um programa Chip e hoje eu vou falar sobre, vamos dizer assim, acho que o jogo do ano e também o que eu mais estava esperando, Red Dead Redemption 2. Acho que o primeiro chip que eu fiz aqui foi sobre o Red Dead, sobre o 1, e como vocês sabem, é o meu jogo preferido. Esse ano, depois de muita espera, a Rockstar soltou, acho que o que se pode dizer, uma verdadeira obra-prima. Os críticos estão falando muito, a campanha do jogo é extremamente, vamos dizer assim, é extensa, não é tipo, por exemplo, um The Witcher, mas são 60 horas de campanha. E o jogo, além dos gráficos surpreenderem muito, mas eu acho que de tudo é o mais relevante. A Rockstar fez algumas mudanças em jogabilidade, em cross-platform, que fala que é de poder misturar um aplicativo que eles lançaram. Tem muita coisa. Eu vou começar primeiro falando da jogabilidade. Tem algumas coisas que eles mantiveram, como por exemplo o Dead Eye, que já é que foi o principal chamativo do primeiro jogo. Nesse eles continuam com isso. E uma coisa que eles incluíram, que pelo menos pra quem gosta, pra quem já jogou Heavy Rain, que é a questão de você ter que apertar vários botões pra fazer alguma ação, eles puxaram isso pra esse jogo. Então algumas coisas, por exemplo, a questão da relação do cavalo, você tem que apertar um botão pra olhar pro cavalo, vamos dizer assim, e aí pra fazer alguma ação você tem que apertar outro botão, aí de repente alguma outra ação exige um outro botão. Então isso eu gostei bastante. Pra quem não tem muita habilidade de controle, talvez reclame um pouco na hora de mexer, mas é uma das coisas que eu mais gostei. Outra coisa, o modo de combate que a Rockstar implantou nesse jogo tá incrível, assim, os movimentos mais lentos. Eu acho que pode até falar um pouco que eles pegaram um pouco essa questão do modo de combate do Batman, que é essa movimentação mais lenta, voltar e tudo mais. Tipo, se você apanha, você cai no chão, aí você levanta, aí você já tá apanhando de novo. Questão de realidade em gráficos de sangue, essas coisas também ficou maravilhoso. E acho que o principal ponto alto, assim, do jogo, não o principal, mas uma das coisas que chamou a atenção de todo mundo foi a questão que, assim, o cavalo é o nosso principal meio de transporte durante o jogo. No Red Dead 2, a gente cria um vínculo com o cavalo, que a gente limpa ele, dá comida, faz carinho e tudo mais. Quanto mais afinidade você tem com o seu cavalo, você pode fazer algumas manobras, que eles chamaram disso, que é, por exemplo, empinar o cavalo, alguma coisa do tipo. Mas também, por exemplo, quando você está correndo muito rápido e tem que fazer alguma virada brusca, você tem esse controle maior em cima do cavalo e é bem bacana, assim. Até a questão da movimentação em cima do cavalo ficou a coisa mais linda do mundo. E essa relação que você cria, assim, deixou o jogo muito, muito, muito interessante. Uma coisa que eu citei antes, que é a questão do aplicativo. Pra quem gosta de jogar com uma tela mais limpa, essa questão do HUD, que são todos os ícones que ficam na tela do jogo, eles deram várias opções de mudança para isso. Então a gente pode jogar sem nada daquilo e utilizar só no aplicativo. Por quê? No aplicativo, além de aparecer todo o mapa, você faz uma sincronização do aplicativo do celular com o videogame. E aí você vai colocar, depois que você sincroniza, fica todo o mapa do jogo, conforme você vai descobrindo, vai abrindo o celular também. Então, tipo assim, você vai andando, você quer marcar um ponto e não tem que parar pra abrir o mapa, mas você pode vir, clicou no celular, ele já vai colocar a rota automaticamente no videogame. E a questão de jogar com a tela limpa, você pode deixar tudo no celular, questão de vida do personagem, estamina do cavalo, tudo isso pode ser transferido direto no aplicativo. Então você tem aquela paisagem que é maravilhosa, realmente como eu posso dizer assim, a questão do render pra paisagem ficou a coisa mais linda do mundo, e sem contar que todos os objetos do jogo são interativos, gente. Igual, por exemplo, alguns jogos que de tiro, que você dá tiro, não destrói nada, fica aquela coisa sem graça. Não, nesse destrói tudo. Você tá numa casa de madeira, tá levando tiro, tá destruindo a casa de madeira. Isso ficou a coisa mais linda do mundo, de verdade. Uma coisa também que eu gostei muito, tem muita gente que não gosta, mas a questão de escolhas. Durante o jogo, você pode tem essa questão de drama interativo, de você tomar uma decisão e aquilo influenciar
no decorrer da história. Logo no começo do jogo você já tem a primeira e você fala assim, tipo, nossa, será que eu vou fazer isso? Não. Eu acabei, não vou dar spoiler, eu acabei aceitando lá o que aconteceu. E esse mecanismo de escolhas eu gosto muito. Pra quem não gosta, vai falar assim, porque o que muita gente reclamou é que o jogo tá... a história dele é um pouco lenta, sabe? Porque assim, todo o começo é tipo um mini tutorial e tudo mais. Depois que vai entrando um pouco, mas mesmo assim é um pouco lento ainda. Não tem aquela coisa, tipo, por exemplo, no Red Dead 1, que já começa a todo vapor. Não, esse é muito mais a questão de mostrar a gangue em si, porque a história volta tudo nisso. Uma coisa que eles fizeram é a questão de como você pertence à gangue, vocês estão sempre mudando de lugar. E quando você fica no lugar, eles têm... Dentro do jogo tem um mecanismo de você doar dinheiro, doar coisas valiosas pro acampamento. E esse dinheiro depois vai ser revertido para coisas para você fazer no acampamento. Questão de caçar para ajudar a manter o acampamento. A questão de afinidade que você cria com os personagens do acampamento. Aliás, nesse jogo a gente conhece o John Marston, do primeiro jogo. A gente descobre por que ele fica meio que devendo pro governo, como ele ganha cicatriz e tudo mais. Isso é muito interessante, porque, querendo ou não, a gente tem um certo apego pelo John, mas nesse a gente acaba pegando um apego talvez maior pelo Arthur. E uma coisa que eles fizeram foi a questão de você poder alterar No 1 a gente podia trocar a roupa do personagem, só que esse a gente pode realmente montar o outfit do personagem. Se ele tá com barba, a gente pode decidir se a gente quer que tire a barba, se quer que deixe a barba mais curta, como que faz isso, se a gente vai colocar uma roupa de tal jeito, de tal daquele. Uma coisa... que eles fizeram, por exemplo, assim, se a gente tá num lugar muito quente, a gente tem que vestir uma roupa mais fresca, porque senão a vida do nosso personagem meio que reduz, assim. Então, pra correr, você fica mais lento, tudo isso influencia. Gente, o jogo tá a coisa mais espetacular do mundo. Eu sei que como fã de Red Dead, eu vou falar muito bem dele, óbvio. Por enquanto, eu não posso falar assim, nossa, tem um defeito, uma falha aqui, porque realmente tá um jogo incrível, 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 incrível. Uma coisa que eles fizeram com o mapa, que o jogo todo se passa no mapa antigo do Red Dead, mas talvez um pouco mais expandido, e a questão de lugares, por exemplo, como Armadilho, Blackwater e tudo mais, esse mostra o passado. Realmente, tipo, é bem antes do outro jogo, então... quando você joga um depois, se alguém tiver a oportunidade de fazer isso, você vai ter visto toda essa transição moderna, assim, do Velho Oeste para esse lado mais moderno, a questão dos carros e tudo mais. E acho que a última coisa que eu tenho para falar do jogo, assim, é a questão que eles fizeram de cinemática. Todo jogo tem essa questão de cinemática, tudo bonito e tudo mais, só que o que eles fizeram nesse? Por exemplo, se você está andando de cavalo e está indo viajar para algum lugar, alguma coisa assim, você tem a opção de apertar um botão do controle. Quando você aperta ele, o jogo para de ter aquelas barras embaixo, de saúde e tudo, ele vira uma cinemática e você fica acompanhando todo o ambiente do jogo como cinemática. Gente, é a coisa mais linda do mundo ver aquele baita daquele cenário com um gráfico maravilhoso em cinemática. É incrível, assim. Eu fiquei surpreendida a primeira vez que isso aconteceu. Eu falei assim, nossa, os caras vieram pra falar assim, aqui é o jogo do ano. Tá coisa incrível, 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 gente. É assim, quem tiver a oportunidade de jogar Red Dead logo, jogue. Não esperem. Eu, na minha ansiedade, eu acabei já comprando logo o jogo. Assim que saiu, eu já comprei, porque tá a coisa mais linda do mundo. Então, se você gostou dessa dica, se você tá muito afim de jogar Red Dead, eu espero que eu tenha te convencido, porque é um jogo que vai valer muito, muito, muito a pena. Mas agora vocês vão conferir uma dica de quadrinhos com o Jefferson. Vai lá! Salve, salve, galera do Chip! Sejam muito bem-vindos a mais uma dica preciosa de quadrinhos no Chip. A edição de hoje, especialíssima, traz essa dica aqui para você, ó. Raríssimo, impossível de ser encontrado, publicado uma única vez em Terra Brasilis. Ais Inimigo. Quem é Ais Inimigo? Você vai ficar sabendo já já. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz para um colecionador? Se você pudesse salvar da sua coleção, no caso de um incêndio, alguma das
qual que era a edição que você salvaria? Eu penso, Jefferson, que Ais Inimigos seria essa edição. Esse capricho todo que vocês veem aqui, eu imagino que na sua TV HD você deve estar vendo a edição um pouco surrada e tal, maltratada, porque ela é uma edição que foi publicada em 1995, mais ou menos no Brasil, pela editora Abril. E é um daqueles itens que ninguém tem. Por quê? Porque isso nunca chegou às livrarias, isso nunca chegou às bancas. Ela traz esse encadernado que nunca teve nada parecido com isso nas histórias em quadrinhos e publicações de livros relacionados aqui no Brasil. Ela traz esse formato de envelope aqui, ó, que é para proteger a edição. Embora o dono da edição não tenha cuidado dela tão bem, ela está um pouquinho amarelada, soltando capa, mas enfim, né? Aquelas coisas que deixam a edição ainda mais preciosa. Do que se trata Ais Inimigo? Ais Inimigo é um personagem obscuro da DC Comics. Sim, a casa dos maiores heróis de todos os tempos, a minha preferida, DC Comics, a casa do Batman, do Superman, da Liga da Justiça. Esse é um personagem que atuava na Segunda Guerra Mundial, ele teve o seu momento de fama mais lá nos anos 60, anos 70, e depois da crise nas Infinitas Terras, que um dia nós falaremos sobre crise nas Infinitas Terras neste programa, ele caiu em obscuridade, quase nunca mais apareceu, salvo uma apariçãozinha aqui ou acolá em histórias de outros personagens. Essa história ela é muito especial, não só por conta de ser algo inédito em publicações do Brasil e que nunca foi republicada. Além dela trazer esse formato luxuoso, ela é um poema de guerra, como o próprio subtítulo da história conta. Ela é focada num piloto alemão de avião da Segunda Guerra Mundial, Hans von Hammer. Ela pega esse piloto num momento de fragilidade, onde ele já está aposentado, velhinho, de cama, pronto para morrer, e um determinado jornalista resolve escrever a história da vida desse personagem. Essa obra, ela traz um discurso tão incrível, tão lindo, tão mágico, e aborda como era a Segunda Guerra Mundial do outro lado. A gente está acostumado a sempre ver os nazistas ali como vilões e tal, mas existiam soldados do lado inimigo que não compactuavam com tudo aquilo, que estavam ali seguindo ordens. Então, à medida que o discurso avança do Hans von Hammer, o nosso Ais Inimigo, o piloto, na sua conversa com o jornalista, ele vai... O autor, o George Pratt, que ele escreveu e pintou essa série, cada quadrinho desse aqui é uma tela a óleo. Ele desenha cenas tão incríveis, sangrentas, tem umas cenas na neve, das batalhas, tem cenas muito tocantes dos soldados comemorando o Natal no fronte. Tem umas coisas assim, muito fora da casinha, muito diferente, muito... Lembra quando eu sempre falo para vocês que quadrinho não é coisa de criança, é coisa de criança também, mas não é especificamente para criança. O quadrinho, ele vai pegar ali todo tipo de gênero, subgênero, assunto, idade, classe social, gênero sexual, enfim. Ele é vasto, ele é amplo, ele é a mais versátil das formas de comunicação que nós temos à disposição. Nos quadrinhos você pode pôr tudo. E o George Pratt nos presenteia com esse deslumbre total aqui, imagens lindas, uma pintura que às vezes é confusa, às vezes ela se mistura com muito preto, com muito escuro, e traz uma história linda, tocante dessas, que é para você ler com o lencinho do lado, para você não deixar uma lágrima cair e estragar a sua obra, né? Se você algum dia estiver passando por uma loja, por um sebo, e você encontrar isso aqui, cara, abraça, cata assim, pega e fala assim, é meu, ninguém toma. Ais Inimigo, um poema de guerra, é um clássico não só das publicações do Brasil, mas é um clássico da literatura dos quadrinhos adultos do mundo. Isso aqui é para ter, guardar, colecionar e doar. Doar não, melhor, deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos, enfim, não vale nada se você procurar lá no Mercenários Livres, a galera tá vendendo ali por 50, 60 reais, eu não venderia isso aqui por menos de 300 reais, mas nem morto. Mas enfim, essa é a dica de quadrinhos de hoje. Ais Inimigo, um poema de guerra, nesse encadernado luxuoso, lindíssimo, é uma história. Então, por favor, encontrou, leu, se você não encontrar lá no seu sebo favorito, você pode facilmente encontrar online para fazer aquela leitura marota, sem gastar nenhum tostão. Ou, de repente, se você paga algum streaming, você vai gastar um tostão. É aquela leitura que vale. Ais Inimigo, obrigado, gente. Até a próxima. Então, galera, eu espero que você tenha curtido a dica de quadrinho do Jefferson e a minha dica de jogo. E eu vejo você no próximo programa. Até lá!